O problema é que essa crise de criminalidade sem fim atende aos interesses de muita gente. Acesse entrelobos.com.br e garanta seu acesso ao filme Entre Lobos. Que fato concreto da realidade fez você se interessar por isso a ponto de falar, vou fazer um curso, eu vou comprar uma arma? Não é assim, eu tenho uma simpatia, mas tá ali e tal. Eu sempre tive uma grande simpatia por algo que vai contra o mainstream. Fato é. Entendi. Então, toda vez que alguém tá falando sobre algo e a massa fala sobre aquele algo, é natural para mim que eu questione e diga, bom, de repente não é isso. Então, apesar de nunca ter vivido num ambiente anti-armas, eu ouvi esse discurso de que armas eram ruins porque armas matavam pessoas. E que isso era ruim. E aí eu pensei, bom, mas está todo mundo falando isso, parece um discurso tão simples, de repente não é isso. Então, foi em 2021 que eu comecei a ter contato com pessoas que faziam essa narrativa ser facilmente derrubada. E, então, não foi uma coisa que eu precisei vencer algo ou cavar algo, só foi uma coisa tipo, tá vendo? Tinha uma resposta e não era tão simples e nem tão fácil, e era... E aí, comecei a praticar o tiro no começo de 2021, e é uma coisa excepcional, porque para mim não tem aquele peso que eu vejo, às vezes, até pelas perguntas que chegam, a galera dá do tipo, olha, qual é a emoção? Poxa, isso é uma coisa de adrenalina? Não, é uma coisa que deveria ser parte da base regular do que aprende uma pessoa que cuida da própria vida. Então, para mim, fez muito sentido. E aí, fez mais sentido ainda quando eu vi o quão simples era você está nesse meio. Não era uma coisa como... Não é do outro mundo, Não é uma coisa do outro mundo, exatamente. Então, é como ir treinar, é como ir ao médico, é como você vai praticar. É diferente, sei lá, eu preciso dirigir, para eu começar a dirigir, eu preciso fazer uma porrada de aulas, uma porrada de coisas teóricas. Assim, claro, nunca atirei, não posso estar falando uma grande besteira aqui, mas é mais simples do que, sei lá, dirigir. Vamos colocar, ou não. É que eu acho que dá para dividir... Tipo assim, você vai num dia num clube de tiro lá, você já pode dar um tiro já. Sim, exatamente. Não existe nenhum pré-requisito a não ser a idade. Mas eu acho que o lance a grande maioria das pessoas querem a experiência. Né? Elas querem passar por aquilo, saber como funciona e, legal, encerrou. É tipo pular de paraquedas. Né? A grande maioria. Mas dentro desse grupo existem pessoas que estão ali já por um motivo diferente. E que a experiência, dependendo da forma como ela ocorrer, confirmam aquilo e proporcionam a abertura de uma porta. Né? Eu acho que o primeiro Valkyrias, a fala da Lara, era uma fala sobre assumir responsabilidade. Né? E isso é algo que vem sendo falado. É uma coisa que a minha geração não ouviu muito. Né? Eu tenho 35 anos, eu não ouvi muito o quanto que eu tinha que assumir a responsabilidade. Né? Eu sou uma geração que, você tem direito a isso, você tem direito àquilo, você tem direito àquele outro. E a fala da Lara foi, olha, vocês têm que assumir a responsabilidade pela segurança de vocês, pela família de vocês, e a arma proporciona isso. Então, eu acho que tem muita gente que procura o tiro como uma experiência, algo que a pessoa fez, tirou umas fotos legais. Como um hobby. Né? Foi Até divertido. Desmistificou tudo que ela achava que era um clube de tiro, Exatamente. né? Um monte de Rambo louco atirando um no outro. Isso, exatamente. E aí superou e buscou aquilo como um caminho. Eu acho que você se encaixa mais em quem já tinha uma ideia de que era algo que desejava, né? Algo Sim, que definitivamente. queria. Sim, e aí essa coisa de ver o quão simples era, na verdade, não é nesse ponto só olha, hoje você vai até lá e já tira. Não, é que eu pensava, como muita gente pensa, então, mas tem que ter toda uma preparação, né? Não, mas tem que ter tem que ter... Um clima. Afinal, aquilo mata, tipo né? isso. É uma coisa que... e assim, e quando você fala com alguém, quando eu comecei a falar com os meus amigos, né? Mas assim, qual é o nível da segurança? Porque a gente pensa que é uma coisa extremamente perigosa. E aí, há um nível de segurança descomunal, fato. Mas é interessante ver como, para quem está ali, esse nível de segurança é natural. Não é uma coisa que você fala, olha, cuidado. Não, já tá. É implícito. Assim como você, quando entra no carro, sabe? É tão babaca como que eu vou dizer, mas você sabe que não é para bater na pessoa da frente, é para desviar. Sabe uma coisa simples assim? Então, sabe que não dá para jogar GTA na vida real. É isso. É exatamente isso. Então, o que a gente tinha era a visão do GTA. Que armas serviam para fazer essa... Então, olha, se todo mundo... não é assim? Não é chocante? Caramba, eu não vou mais. Que decepção. E aí, o mais interessante para mim, pelo menos, foi porque o Paulo definiu muito bem essa coisa de que tem pessoas que vão lá só para ter uma experiência, ela só quer... De repente, ela quer tirar uma foto legal. E isso também tem que ser válido. Tipo, sim, vai lá tirar uma foto, isso é legal. Tem isso.
Mas eu definitivamente compus a outra turma, que é... Eu lembro de ir nas primeiras vezes nos clubes e a galera não me explicar detalhes e dizer, não, isso aqui eu não vou te explicar, que isso é muito técnico. Eu falo, não, eu quero saber. Por isso que eu quero. Então, me interessou muito. E aí, nisso, quando eu encontrei o Paulo e quando ele começou a treinar comigo, a me treinar nisso, foi sensacional. Porque não era só ir para lá descarregar um pente. Era entender o que fazer, era atirar com consciência. E algumas coisas tão simples que eu tenho certeza que para ele, para quem já atira há muito tempo, são óbvias, me encantaram, aquele encanto do começo. Então, eu lembro da coisa que mais me encantou de cara, que foi quando você está atirando, você está com o seu alvo a alguns metros de você e você vai naturalmente colocar mais longe ou mais perto, dependendo do tipo de treino que você está fazendo. E quem vai pela primeira vez, então eu tinha isso de jogar o alvo bem longe e tentar acertar ele. E isso na minha cabeça era uma coisa muito boa. E eu nunca vou esquecer o dia que o Paulo falou para mim, se a ameaça, o perigo para o qual a gente está se preparando, que se um dia acontecer a gente quer estar pronto, estiver a 10 metros, você ainda corre. Ou seja, você não precisa ficar treinando a 20, mirando, a 30. tipo, o cara tem que... E essa coisa de Olhando. trazer isso para a realidade, que é, se um dia você realmente precisar usar, você precisa realmente saber usar. Isso me apaixonou de cara.